Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A antífona de entrada de hoje nós assim rezamos. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. O mistério da Páscoa constitui o Senhor Jesus como rei. Então, é o Senhor que assume o seu trono. O Deus eterno que, sendo de condição divina, assume a condição humana, assume a condição de servo. No mistério pascal é restituído para ele a condição, a glória de ser Deus, o Deus imortal, o Deus que nós buscamos para que nós possamos dele receber o mistério pascal, para que a vida nova, a seiva do ressuscitado, possa estar em todos e cada um de nós. Hoje nós temos na leitura um segundo texto de Lucas, que é daqueles sumários que nós já falamos. O primeiro nós escutamos que era um resumo da comunidade de Jerusalém. É o modo de Lucas encorajar a comunidade cristã daquele tempo e a nós para continuarmos perseverantes e seguirmos um modelo. Porque toda comunidade tem os seus percalços e dificuldades, caríssimos irmãos, mas nós não podemos perder o ideal. Não somos cristãos para nos deixar conduzir por uma medida rasa dos valores ou desvalores deste mundo, mas sim por uma medida que seja alta, que seja ousada, que nos leve até uma identidade com o Senhor. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Na expressão coração e alma está dizendo que tinham uma profunda unidade, que tinham uma identidade, que estavam em torno do mesmo ideal. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Então, tocar no próprio bolso, nos próprios bens, é um gesto concreto de amor fraterno e de formação de uma identidade de vida de fé. Enquanto nós falamos e nos empenhamos com tantos ideais, mas não somos capazes de tocar no nosso bolso para ser solidários, que continuamos a pensar assim, que os meus bens são meus porque eu adquiri com o meu trabalho e que eu posso fazer com eles o que quero, enquanto o meu irmão passa a necessidade, é sinal que o evangelho não chegou nas nossas categorias econômicas. Na verdade, o evangelho e aquilo que o magistério da igreja fala não é somente uma condenação ao comunismo, mas a igreja não canoniza o capitalismo. Então é necessário que nós vejamos que a economia capitalista, que nós muitas vezes preconizamos como se fosse uma encarnação do evangelho, ela também não é uma forma de economia, como não é o comunismo, para que nós busquemos de modo desenfreado como se estivesse vivendo o evangelho. Os Atos dos Apóstolos nos dizem outra coisa, que a multidão dos cristãos pegava os seus bens e colocava aos pés dos apóstolos, para que não existisse na comunidade cristã nenhum irmão passando necessidade. Continua o autor, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam os bens e os colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído, conforme a necessidade de cada um. Então, que tem também esse dever de caridade, mas, por outro lado, uma confiança nos apóstolos, para que eles administrassem. Então, se fala de José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Conta esse gesto concreto. O Salmo 92 que nós rezamos hoje, Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Então, que este rei que se reveste de majestade, de poder e esplendor é o Cristo, é o Senhor, que através do mistério pascal é constituído como rei e Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio e santidade em vossa casa. Então, o Salmo celebra a glória de Deus, um Deus que se compadece, um Deus que é misericordioso, um Deus que se doa por nós para que nós tenhamos a sua vida em nós e para que o mistério pascal seja vivido em nós na sua plenitude. Hoje no Evangelho de São João, nós escutamos a continuação
do diálogo de Jesus com Nicodemos. A primeira parte nós perdemos ontem em função da festa de São Marcos, mas era o início deste Nicodemos que chega durante a noite, que representa a escuridão nas suas incertezas, das suas inseguranças, da busca pelo Senhor, mas também que é noite concretamente. João muitas vezes coloca assim um fato que é também um símbolo. Então, Jesus fala para Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. E tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabes de onde vem. Então Jesus falava para ele a necessidade de nascer do alto, que era a questão do sacramento do batismo. Veja que no quarto evangelho Jesus tem poucos diálogos, mas são diálogos densos, longos. Com Nicodemos é esse primeiro diálogo. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? E Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Então, Nicodemos é aquele que vem falar com o mestre, com o rabi, para esclarecer as suas coisas da sua vida espiritual. Traz questões fundamentais para Jesus. E ao final, esse mestre, ele vai se revelar para ele como o Senhor. E vai dizer, então, Jesus assim: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Tu que pretendes ensinar a outras coisas, aos outros e não sabe, vós, em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Então, Jesus provoca isso em Nicodemos a uma mudança, a uma conversão, a ir além. E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus se apresenta por primeira vez na sua identidade de Filho do Homem. É ele que vai subir aos céus porque ele veio de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus vai dizer assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente, lembra do episódio, depois que o povo peca e Deus manda fazer uma imagem da serpente que o povo ferido pelas picadas das serpentes eram curados. Então Jesus vai dizer: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus anuncia o mistério da sua cruz, da paixão e cruz, desde o início do Evangelho. Na oração de hoje, fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as premissas dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.